E a palavra do Senhor diz assim: e as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Agora em Filipenses capítulo 2, também os versos 9 a 11. Diz assim, Filipenses 2, de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Senhor, nós que abrimos agora a Tua palavra como igreja, o nosso coração se enche de alegria, Pai. Porque ao abrirmos a Tua palavra, sabemos que ela é a Tua verdade, revelada pelo Senhor a santos homens que a registraram, para que nós pudéssemos conhecê-lo como também o Teu querer. Ó Deus, nós estamos mais uma vez estudando a Tua palavra, Pai. Não simplesmente para conhecermos mais a respeito dela, mas para conhecermos e vivermos o que ela nos ensina. Te agradeço, ó Deus, por esses temas que falamos nesses últimos dias, nesses estudos de quarta-feira. E foi a respeito dos ídolos do coração e a necessidade de tratá-los segundo a Tua bondade. Pedimos que essa noite, mais uma vez, o Senhor venha nos ensinar, venha nos fortalecer, venha nos enriquecer para a Tua glória. Faça a Tua obra em nós, Pai. Pastoreie-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessas últimas semanas todas, a gente trabalhou o tema de ídolos do coração. Na verdade, nós demos o tema de tratando os ídolos do coração. E nós gastamos um tempo estudando cada um deles, ou uma lista desses ídolos. Certamente a lista é maior do que aquela que nós tratamos aqui. De coisas que muitas vezes nós mantemos no nosso coração, que não honram ao Senhor. São coisas que competem com a soberania de Deus na nossa vida. São coisas que nós elegemos para vivermos para aquilo, por aquilo, para alcançar aquilo que nós achamos tão importante que a nossa vida com Deus fica minimizada. E nós chamamos isso de ídolos do coração. E esses ídolos, eles nos fazem mal. Ele nos afasta de Deus. Ele nos faz desonrar a Deus. Ele nos faz desonrar o povo de Deus. Ele destrói os nossos relacionamentos. Ele compromete os nossos planejamentos de vida. E ele faz com que cada vez mais nós nos distanciemos daquilo que é o propósito de Deus em nós, quando Ele nos salva. Nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, seu Filho primogênito. O alvo de Deus ao nos predestinar, ao nos eleger, ao nos justificar, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, é para que sejamos conforme a imagem do seu Filho. E isso fica perdido quando o nosso alvo não é mais seguir a palavra de Deus para que o próprio Deus esteja nos transformando à imagem de Cristo. Mas infelizmente o que nós vimos é que esses ídolos, eles são verdadeiros. E que boa parte deles, infelizmente, faz mal para nós, a ponto de começarmos a ter dúvida a respeito da nossa própria vida com Deus.
E as pessoas que estão ao nosso redor questionar se nós somos verdadeiramente cristãos. Isso é sério, queridos. Não estou dizendo que você não é um cristão, mas que você pode estar vivendo como se não fosse um cristão e desonrando ao Senhor. Hoje nós chegamos ao final, nós estamos encerrando essa sequência e nós vamos falar sobre aquilo que realmente deve estar no meu coração e me diferenciar. Cristo Jesus e o seu senhoria. Hoje o que nós estaremos tratando é sobre o cristão que não só tem o Cristo Jesus dentro do seu coração, como aquele que é Senhor da sua vida, como também tem uma vida que testemunha essa realidade. Não simplesmente em alguns momentos, mas em todo o tempo. O ser cristão, o viver como cristão, o viver o verdadeiro cristianismo e Cristo em nós, para que possamos ser a semelhança do apóstolo Paulo, dizer que ele está diminuindo e Cristo crescendo dentro de si, para que chegue a um ponto onde ele não mais vive, mas Cristo viva nele, dando-nos uma ideia de ser somente aquele que reina dentro do seu coração. Oh Deus, nos dê essa possibilidade, nos dê esta condição, porque sozinhos nós não damos conta, nós somos frágeis. Quando eu e você, nós dizemos para Deus e dizemos para nós mesmos e para as pessoas que Jesus Cristo é o nosso Senhor, isso tem que apontar, tem que denotar para uma grande intimidade com Deus, comunhão com Deus, dependência do Senhor. Tem a ver com vida de piedade, tem a ver com palavras que estão envoltas em muitas e muitas responsabilidades, mas ao mesmo tempo em muitas e muitas graças e bênçãos de Deus sobre a nossa vida. A Escritura diz que ninguém pode dizer que Jesus é o seu Senhor se não for pelo Espírito. Ninguém pode bendizer ao Senhor se não for pelo Espírito. A palavra de Deus nos diz que ninguém pode ter fé se não for pela graça. A palavra de Deus nos mostra que ninguém se auto-santifica sem que seja pela ação do Espírito gerando em nós o fruto do Espírito. Por isso, essa vida de comunhão e de piedade é indispensável para que nós possamos não só ter a identidade, mas vivermos ou segundo aquela identidade. Ontem eu estava vendo um programa com meu pai, é muito conhecido por aí, que é um programa que fala a respeito dos aeroportos. Aeroporto de Madrid, da Colômbia, do Brasil e essas coisas todas. E é interessante a semelhança desses programas, daquilo que a alfândega faz, ao observar essas pessoas que estão entrando no país. E muitos tentando burlar. E uma das atitudes de mentira que as pessoas têm é a utilização de documentos falsos. E existem normalmente nesses lugares peritos que têm a condição de verificar se um documento é verdadeiramente autêntico ou não. Eles olham, eles sabem os detalhes, eles estudaram, eles se graduaram simplesmente para fazer isso. E isso faz diferença. E é muito importante que a gente entenda que a nossa identidade cristã, quem nos dá é o próprio Deus. E quem julga se nós estamos vivendo segundo a identidade, também é o próprio Deus. Cristianismo não é algo que se falsifica, porque no devido tempo vai ser percebido por aquele que autentica a minha documentação de vida e de salvação, a presença de Cristo na minha vida. Cuidado, porque às vezes o ídolo do coração tem sido algo tão violento no seu coração, que pode estar apontando que você nunca aceitou a Cristo. É tempo de você ter Jesus como Senhor da sua vida.
Mas há também a possibilidade de você ter Cristo no seu coração, mas você está alojando 1, 2, 3, uma legião de ídolos dentro do seu coração que ficam batalhando contra o próprio Cristo em você. Falar que Cristo é nosso Senhor é algo muito sério. E isso tem implicações, como eu disse para os amados, tanto teóricas quanto práticas. Tanto teóricas como práticas. As teóricas nós encontramos na Escritura. E as práticas nós encontramos dentro do nosso coração e na nossa vida. Mas também direcionados, todas essas convicções, condicionados e direcionados pela palavra do Senhor. O ídolo, ele só é banido do coração na medida em que Cristo reina, sozinho. E eu quero que os irmãos lembrem que o nosso Deus, ele é zeloso, e ele não aceita a adoração de mais de um Deus. Até mesmo esse é o primeiro dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. E você nem pode construir outros deuses. Você não pode fazer nada disso. Essa é a demonstração de que Deus é zeloso. Ele não admite que o seu povo esteja desviando seus olhos dele e servindo a outro Senhor que não seja ele. Seja a ganância, seja a avareza, seja o narcisismo, seja o que for, o egoísmo, nada disso pode estar reinando no meu coração. E isso aponta para aquilo que é fundamental para nós, para um comportamento cristão cheio de fidelidade. E aí vem um desafio sério. Como é que isso se dá? Vamos ver isso na prática, no texto bíblico. No texto de Mateus, nós vamos encontrar as convicções teológicas, como também no texto de Filipenses e na Bíblia de uma maneira geral, mas eu pego 2 textos aí. Primeiro, Mateus capítulo 21. O texto de Mateus capítulo 21 nos mostra aquilo que é conhecido por alguns e tratados por alguma linha cristã como o Domingo de Ramos, né? O dia em que o Senhor Jesus entra na cidade de Jerusalém, uma semana antes, ou na semana da sua morte e da ressurreição e tudo mais. E quando Jesus está entrando na cidade, em cima de um burro que Deus havia preparado para que ele fosse assentado sobre ele, preparado para que fosse aquele condutor do Senhor Jesus, o texto diz que as pessoas colocavam ramos de palmeiras no chão, e alguns colocavam os seus mantos ali, e o Senhor Jesus entrava por aquele lugar. E na medida em que Jesus estava entrando naquele lugar, aquelas pessoas chamavam e diziam: Hosana ao filho de Davi. E aqui vem uma expressão que é muito importante. Se você for a Mateus, em Mateus capítulo 1, lá quando fala a respeito da genealogia de Jesus, começa e fala lá na genealogia dele, de Davi. Então, chamá-lo de filho de Davi tem a ver com aquilo que era a profecia do Antigo Testamento, aquilo que se cumpriu em Cristo Jesus e que é testemunhado na genealogia dele. Em Lucas, está registrado uma reação dos fariseus. Por quê? Porque na medida em que o povo chamava Jesus de filho de Davi, eles não gostavam disso. Eles não aceitavam essas expressões de reconhecimento de Jesus como filho de Deus. Porque eles sabiam que o descendente de Davi era aquele que viria para trazer redenção, remissão, mudança da angústia da alma para uma libertação dos pecados. Em Lucas capítulo 19, verso 29 até o 40, nos fala a respeito disso.
Mas observa bem, ora alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Todos sabem que Jesus é Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, quando o texto fala a respeito de Jesus, como também em 1 João capítulo 1, nos dois nós encontramos a introdução falando a respeito de Jesus. Quem é Ele? É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E como? Cheio de graça, cheio de glória. Ele é esse Deus. E diz o texto que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Havia naquele povo a certeza de que esse era Deus, e agora está sendo conclamado Jesus como o Filho de Deus, o Filho de Davi, da herança de Davi, aquele que veio para cumprir todo o propósito de redenção para o seu povo. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que era verdade o que eles diziam. Aquelas pessoas, por mais que elas não compreendessem toda a intensidade daquelas palavras, ao chamá-lo de Filho de Davi, provavelmente a grande maioria deles sabia. Se referia a Jesus como verdadeiro Deus, a verdadeira promessa, o verdadeiro Redentor, o filho da mulher que veio para pisar na cabeça da serpente, aquele que veio como solução de Deus para o seu povo, para nós e para os nossos pecados, para a nossa esperança e vida eterna. Isso é maravilhoso demais, queridos. Essa convicção a Escritura nos traz a respeito de Jesus. Quando nós dizemos que Jesus é nosso Senhor, nós estamos dizendo: eu reconheço Jesus como o filho de Davi. Eu reconheço tudo que é dito a respeito dele nas santas palavras contidas na Escritura. E eu creio que somente ele pode fazer toda a obra de redenção. E eu creio porque o Espírito abriu meu entendimento e eu creio. Existe uma convicção teológica em mim. Eu não creio à toa. Eu não creio porque a minha família ela é cristã e creu. Porque ela é evangélica e me ensinou. Mas eu creio porque o meu coração foi convencido a respeito de quem é Jesus. Existe uma convicção bíblico-teológica. Essa ideia de cristianismo herdado, queridos, não salva. O cristianismo que salva tem a ver com a vida e a intimidade com Deus. Tem a ver com uma convicção bíblico-teológica. O nosso país é muito comum a gente ver pessoas que têm religião baseadas nas suas heranças familiares. Ele é dessa religião, ele é daquela religião ou daquela outra religião. E quem salva é Cristo. E nós dizemos, somos salvos por causa de Cristo, somente Cristo e mais ninguém. Esse é um aspecto muito importante que nós vemos aqui no texto. Uma outra coisa que nós devemos olhar aqui no texto é o que nós encontramos em Filipenses capítulo 2. O apóstolo Paulo está falando aqui para uma igreja que deve ter uma atitude de humildade. E quando ele fala da humildade, ele traz o exemplo da relação dos membros com os outros membros, de considerar um superior ao outro, o cuidado que deve existir entre um cristão e outro cristão, e a coisa toda vem por aí. E aí ele chega no capítulo 2, a partir do verso de número 9, depois que diz que nós devemos, no verso 5, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que
que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. O texto nos mostra o ato de Cristo. Apesar de ser o todo glorioso Deus, ele sai da sua glória, sem deixar de ser Deus, esvaziando o direito de ser tratado como Deus, e convive no meio dos homens, para fazer uma obra substitutiva a favor dos homens, uma obra perfeita. E aí o texto vem para o verso de número 9 e diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Onde está a convicção teológica, irmãos? A convicção teológica está no fato de estar sendo atribuído a Jesus aqui um título divino, um texto divino, porque o texto que está sendo citado aí, de Isaías 45, está sendo atribuído a Jesus um tributo divino. E a gente precisa ver isso. Primeira coisa, ele é chamado de Senhor. Kyrios, ou Kurios, como alguns dizem. Essa expressão, irmãos, ela é uma expressão cheia de significado. Por quê? Porque essa expressão ela era usada para aquele que é superior mesmo, aquele que é Deus. E essa expressão era usada lá no Antigo Testamento para o nome Senhor, o Deus Javé. E agora Jesus é chamado como o Senhor, o verdadeiro Senhor. E isso não foi à toa. Paulo está dizendo, olha, ele tem o título porque ele é. Ele não é chamado de majestoso porque eu estou na frente dele e eu preciso tratá-lo assim, mas é porque ele é cheio de majestade. Eu não chamo ele de misericordioso porque ele age com misericórdia, mas é porque ele é a própria misericórdia encarnada. Eu não chamo ele de Deus porque ele é um Deus menor, mas porque ele é Deus único, porque não existe outro. Eu chamo ele de Senhor, porque ele é único acima de todas as coisas. Observa como Paulo tem uma convicção ao chamar Jesus de Senhor. Cuidado para chegar diante de Deus e chamá-lo de Senhor. Cuidado para testemunhar que Jesus é seu Senhor. Porque para isso você tem que reconhecer realmente a sua divindade, primeiro, mas também o seu senhorio sobre a sua vida, que lhe faz ser servo. Chamá-lo de Senhor é fazer-se de servo. E Ele é Senhor não só sobre a sua vida, mas sobre tudo. E Ele não é por algum tempo, Ele é eternamente Senhor. Segunda coisa que nós encontramos no texto aqui é que é atribuído a Jesus um texto divino. Isaías 45, verso 23, que diz: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Esse é um texto que nós chamamos de texto cristológico no Antigo Testamento. É um texto que aponta para o Redentor que vem, o Salvador que vem. E é dito que diante dele vai se dobrar toda a língua, vai se dobrar todo o joelho, e toda a língua vai confessar quem ele é. E Paulo agora atribui a esse texto cristológico, profético, a pessoa de Cristo Jesus. E diz, vai ter um tempo em que todos vão dizer que Jesus é Senhor. E vão ter um comportamento. E aí vem o tributo divino. Vai ajoelhar diante dele.
O que o apóstolo Paulo está nos mostrando é que chamar a Jesus de Senhor tem a ver com convicção. E somente quando o Senhor Jesus é rei na nossa vida, irmãos, impera no nosso coração, é que os ídolos do coração são lançados fora. Enquanto eu não percebo e não compreendo a plenitude do senhorio de Deus acima de todas as coisas, e na minha vida, enquanto eu não compreendo isso, os ídolos ainda vão continuar ali habitando e fazendo estrago na minha história. Então, sugestionando ou sugerindo aos irmãos, o que seria esse compromisso? Quais áreas da nossa vida que nós precisamos colocar na presença de Deus como servos? Pode passar o próximo. Algumas sugestões. Essa parte aqui eu ouvi do Dr. John Stott no final da década de 80, quando ele esteve aqui no Brasil. E ele estava falando de áreas que os cristãos precisam colocar diante de Deus para que Ele assuma a sua vida. A primeira coisa que ele diz é que nós precisamos ter uma vida intelectual transformada e sobre a soberania de Deus. Olha só o que diz Mateus capítulo 11, verso 19 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha a palavra. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim. Viver como um servo de Deus, como Jesus foi servo do Pai, para cumprir todo o propósito mediatorial que Ele veio cumprir como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi algo perfeito. E agora Ele está dizendo, se você quer viver como servo, aprenda de mim, porque se você aprender de mim, você vai ter tranquilidade, você vai ter leveza na vida cristã. Se você não aprende com o Senhor Jesus, se a sua mente não é moldada pelos ensinamentos de Cristo Jesus, se o seu intelecto não está baseado em verdades que Cristo nos ensina com a sua palavra, o seu fardo não vai ser leve, mas ele vai ser pesado. Vai ser pesado. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, ele diz, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Queridos, existem tantos ídolos intelectuais, das pessoas que se acham poderosas. Lembram do ídolo poder? Daquele indivíduo que ele organiza a sua vida para ter as coisas, e na medida em que ele tem as coisas, essas coisas começam a trazer para ele uma ideia de poder, a ponto deles acharem que são os deuses acima das circunstâncias. É um convencimento intelectual, é um deixar de ser humilde, é um buscar em si mesmo satisfação. A humilde submissão das nossas mentes a Jesus Cristo, irmãos, é indispensável para que nós sejamos discípulos. Nós não só aceitamos Jesus como nosso Salvador, mas também como aquele que nos ensina, como aquele que é o nosso mestre, como aquele que a gente presta atenção quando Ele fala através da sua palavra. Não somos intelectualmente convertidos até que tenhamos trazido as nossas mentes em submissão do senhorio de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz que devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Qualquer pensamento que surgir na sua mente, que possa levá-lo a colocar Cristo de lado e se colocar você mesmo numa posição superior àquela que Cristo deve ter dentro da sua mente, do seu entendimento, e que coordena as suas decisões, isso deve ser repensado.
Os cristãos não têm liberdade para discordar do seu mestre Jesus. É interessante isso, né? Nós precisamos aprender com ele. Nós temos que tomar sobre nós o jugo de autoridade do ensino de Jesus. E aqui, irmãos, talvez esteja o grande problema. Nos colocar debaixo do jugo da autoridade de Jesus Cristo na nossa mente. O que ele diz é verdade. E a verdade dele não tem porém, mas, entretanto, ou alguma outra situação como essa. É como se nós estivéssemos vivendo no tempo bíblico e nós fôssemos convidados pelo Senhor Jesus a nos assentarmos aos pés dele, na medida em que ele nos ensina. E eu fico pensando se não é exatamente isso ser cristão. Quando nós abrimos a Escritura, nós devemos lê-la, orientados pelo Espírito, e termos a sensação de que naquele momento quem está nos ministrando a verdade é o próprio Cristo, como um discípulo diante do seu mestre. Amados, o que nós acreditamos a respeito de Deus e a respeito de todas as outras coisas, sobre a vida, sobre a morte, o que nós acreditamos sobre o julgamento, sobre a salvação, o que nós acreditamos sobre a Escritura, sobre a tradição, tudo isso nós aprendemos de Jesus Cristo. Se nós somos servos de Cristo, Ele é o nosso Senhor, único do nosso coração. Uma outra área da vida que nós precisamos colocar na presença de Deus é a vida moral, os meus atos e a qualidade dos meus atos. Olha só o que o Senhor Jesus diz em João capítulo 6. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida e nós só temos o Senhor. Para quem nós iremos? Tu tens a palavra da vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Cristo morreu por nós para que nós pudéssemos obedecer à sua vontade, à sua lei. Isso é o senhorio de Deus para a nossa vida. Talvez seja diferente daquilo que muita gente pensa a respeito da vida cristã. Mas não é o que Deus pensa a respeito da vida cristã. Ele nos salvou para que nós pudéssemos viver segundo a vontade dEle, para o propósito dEle. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, no verso 3 e 4, ele diz assim: portanto, que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Irmãos, esse é o propósito de Deus quando Ele nos salva, a fim de vivermos segundo os seus preceitos. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. O Senhor Jesus, quando lava os pés dos seus discípulos, Ele diz: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E nós devemos lembrar então, irmãos, que o discípulo não tem a liberdade de discordar do seu mestre. A nossa vida vocacional,
o que nós somos e o que nós fazemos. Lembra quando nós falamos aqui que existem ídolos que têm a ver com as nossas escolhas porque nós queremos ser grandes? E nós investimos a nossa vida inteira para sermos grandiosos? Olha só, o que Pedro fala aqui no texto. Perdão, o texto ficou errado aí, o vocacional, no slide, tá? O senhorio de Jesus está relacionado com a nossa vida em todos os dias. Todos os dias. Qualquer que seja a nossa atividade vocacional ou profissional, Deus está relacionado a isso. Dizer que Jesus é o Senhor já está automaticamente nos comprometendo com uma vida de serviço que honra o Senhor, e não os nossos interesses ou os nossos planejamentos individuais. Olha só o que nós encontramos em Mateus capítulo 12, verso 18. Diz assim: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Em Marcos capítulo 10, verso 45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O propósito de Jesus era cumprir a vontade do Pai. A pergunta é: qual é o propósito de Cristo ser o Senhor da sua vida, no seu coração? É você cumprir o propósito de Cristo como Senhor na sua vida. Na sua vida vocacional, na sua vida de trabalho. O que Deus deseja de nós, irmãos, é encontrar servos fiéis que desempenhem bem seus ministérios de vida, mas que glorifique o Senhor que está no seu coração, e não um ídolo. E não um ídolo qualquer. E nós sabemos que isso é algo bem perigoso. E por último, irmãos, nós devemos ter Jesus como Senhor do nosso coração e da nossa vida espiritual. Eu me lembro quando falamos do ídolo que tem a ver com a própria espiritualidade. Nós ficamos tão preocupados com a espiritualidade, a religiosidade, que nós perdemos a noção do valor da intimidade e piedade com Deus. Nós estamos preocupados com aquilo que os outros veem ou com o poder dentro do corpo de Cristo. E nos esquecemos que o mais importante é como nós vivemos com Cristo. Nós vivemos um tempo onde Deus tem deixado de ser o direcionador e responsável maior do crescimento espiritual do homem e da igreja. A Escritura nos mostra que todo crescimento depende da verdade de Deus e está relacionado com a palavra de Deus e como Cristo reina em nosso coração. Efésios capítulo 4, verso 15 diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, cabeça do corpo. O que nós podemos terminar dizendo, irmãos? Eu, quando estava preparando a conclusão, eu lembrei do Salmo de número 23, onde o salmista começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, é o que direciona a minha vida, é o que está no meu coração, é o que manda na minha existência. E por causa disso, o salmista diz tantas coisas que acontecem. Deus cuida dele, leva ele para comer, como ovelha que vai comer, que vai para a água de descanso, vai para a relva, que quando está no vale da sombra da morte, Deus está com ele também. E todos os dias da sua vida, o Senhor está com ele. Mas ainda existe uma esperança: habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Esse é o Salmo 23. E isso resume claramente o que significa o senhorio de Cristo na vida de alguém. E sem esse senhorio, irmãos, nós corremos o risco de manter alguém mais ou alguma coisa mais dentro do nosso coração. Ao introduzir, eu disse aos amados que existiam duas possibilidades. Uma delas, nunca ter tido o senhorio de Cristo no coração. Então vivemos como intitulados cristãos, mas nunca entregamos a Cristo. E uma das provas é a quantidade de ídolos que existe dentro do coração dessa pessoa. Se isso ocorre na sua vida, talvez é tempo de você chorar diante de Deus, confessando a sua pequenez e os seus pecados e dizendo: seja o meu Senhor Jesus, o meu Redentor e o meu Salvador. E Ele vai ouvi-lo e vai te salvar. E Ele vai expulsar todos os ídolos do seu coração. Mas se você já é um servo de Deus, mas tem colocado dentro do seu coração alguma coisa a mais, que tem competido com Cristo Jesus, entristecido o Espírito de Deus, é tempo também de você pedir a misericórdia do Senhor. E dizer: Senhor, faça de mim alguém que realmente tenha a imagem de Cristo. Se existe algo que existe na sua vida que o impede de ser um cristão segundo Cristo, peça a misericórdia de Deus. E Ele também vai expulsar os ídolos do seu coração. Porque Ele vai te tratar. Essa é a palavra quando nós estudamos a respeito dos ídolos do coração. Não simplesmente para a gente descobrir quais são eles, mas para dizermos: não mais. Somente Cristo. E que tudo seja para a glória dEle. Vamos orar. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus gracioso, nós humildemente, Pai, te agradecemos pela Tua palavra, porque ela de maneira inequívoca nos mostra que Teu Filho Jesus é o verdadeiro Senhor encarnado e o único e verdadeiro Redentor do homem pecador, do qual nós fazemos parte. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu fé em Cristo, e por causa disso somos salvos. Mas queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia de nós. E se há entre nós, ó Pai, ídolos sendo mantidos no coração, que o Senhor nos dê, Pai, condição, o Teu Espírito, força e poder em Ti mesmo para dizermos não. Na medida em que colocamos a nossa esperança no único e verdadeiro Senhor da nossa vida, Jesus. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, Pai. Continue a Tua obra e nos santifica para Ti mesmo. Se alguém ouve essa mensagem e nunca colocou e entregou a sua vida de maneira adequada diante do Senhor, que esse seja o momento de dizer: Senhor, Jesus, venha para a minha vida, eu o aceito como meu Salvador. Permita que haja essa oração sincera de alma, para que assim o Senhor se torne verdadeiro Salvador desta vida, libertador dessa vida e galardoador da vida eterna. Essa é a nossa oração, nosso pedido. Nós fazemos em nome de Jesus e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, hoje e para todos sempre.